Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Otacílio Loredo, passando para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estar falando sobre função exponencial. Nas aulas anteriores nós vimos equação exponencial, nós vimos aquela revisão das regras de potência e regras de radiciação, porque continua sendo o nosso alicerce para poder resolver as nossas equações exponenciais e agora as nossas funções exponenciais. Vamos lá, para que o vídeo não fique muito longo, vamos direto então, o que é uma função exponencial? A função exponencial é toda função em que o nosso expoente será uma variável, ou seja, a variável vai estar lá no expoente, vai estar elevado a um x, a um t, elevado a alguma variável qualquer. Qual é o formato dessa função? Essa função, ela é do formato f de x igual a uma base que vamos chamar de a, né, uma base a qualquer, elevado a x. Esse a, que é a nossa base, sempre tem que ser maior do que zero, ou seja, ele não pode ser negativo e ele tem que ser diferente de 1. Por que isso? Vamos ver aqui, tem uma observaçãozinha. Se ele for negativo, nós teremos uma variável que vai elevar esse número negativo a alguma coisa. Por exemplo, vamos supor que a nossa variável tivesse o valor 2, seria elevado a 2 ou elevado ao quadrado. Esse elevado ao quadrado, quando eu pegar um número que seja com a base negativa, nós sabemos que sempre o número elevado a uma potência par, o resultado será sempre positivo. Porém, existem outros casos, como por exemplo, quando o expoente é negativo. Aí, dependendo do caso, se for negativo, ele fica o resultado negativo também. Até aí tudo bem. O problema é que nós teremos alguns expoentes que podem ser fracionários. E uma potência com expoente elevado a uma potência racional, ou uma fração, né, um expoente fracionário, se ele for tipo esse meio, é uma fração com um denominador par, né? Poderia ser 2, 4, 8, 10, 16, qualquer número par que tivesse ali embaixo. Usando aquela regra para transformar uma potência com expoente fracionário em raiz, elevado a meio seria a raiz quadrada, porque o que está em cima vem para baixo, o que está embaixo, né, vai para cima, ou aquele esqueminha lá, né? O que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra. Se esse a for negativo, o que nós já sabemos? Que todo número que esteja dentro da raiz, se for uma raiz de índice par, se ele for negativo, não é possível, não existe a raiz dentro do conjunto dos números reais. Então, se esse a for menor do que zero, ou seja, se esse a for negativo, ele não existirá com raiz, né, dentro do conjunto dos números reais. Então, é por isso que a base não pode ser negativa ou menor que zero, ok? Agora, por que não pode ser 1? Por que tem que ser diferente de 1? Qualquer valor que eu colocar na potência, no expoente, com a base da potência sendo 1, não vai mudar o valor, porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 sempre vai dar 1. Ou seja, 1 elevado a qualquer expoente, seja par, ímpar, racional, qualquer expoente real que você colocar lá, o resultado vai dar 1. Então não vai fazer diferença, ela vai ficar constante, né? Vai dar constante no valor 1 ali, então não se torna uma exponencial. Por isso não pode ser 1 e também não pode ser negativo. Isso tem que ficar bem claro para vocês, porque caso for fazer um cálculo e o resultado der, por exemplo, negativo, você vai chegar na conclusão que aquela base não pode ser utilizada, então ela não existiria ou não seria possível para você calcular, ok? Vamos continuar com a ideia do formato.
f de x também podemos escrever de outras maneiras, h de x, t de x, y, porque lá no gráfico o resultado da função será o nosso y lá no gráfico. Nós vamos ver gráfico depois, o gráfico da função eu vou fazer no software, nós vamos usar o GeoGebra lá para poder ir mostrando para vocês a dimensão do gráfico e uma particularidade que ele tem. Depois, quando formos trabalhar o gráfico, eu vou fazer lá no GeoGebra e vocês vão perceber que tem uma situação interessante nesses gráficos. Vamos ver alguns exemplos. f de x igual a 4 elevado a x. Nosso a, nossa base, é 4. É um valor real qualquer, ele é positivo, inteiro, maior que zero, diferente de 1, está valendo. f de x igual a 2 terços, ou 2 sobre 3, elevado a x. Olha só, é uma fração. Mas essa fração, ela é maior que zero, porque ela é positiva, não tem negativo ali, dá para saber que ela é maior que zero. E ela é diferente de 1, porque 2 dividido para 3 vai dar 0,666, se não me falha a memória. Ou seja, ela é diferente de 1. Não precisa ser maior que 1, não confunda. Tem que ser maior do que 0, não maior que 1. Pode ser maior, pode ser menor, mas o 0, ela tem que ser sempre maior que 0, ok? Vamos para a próxima parte aqui. A função, deixa eu ficar de cá agora para ficar melhor. A função exponencial, ela pode ser crescente ou decrescente. Toda função, ela pode ter a mesma classificação. Crescente, decrescente, constante. Nesse caso, crescente ou decrescente. Constante, ela deixa de ser exponencial. Nesse caso aqui, ela será exponencial quando? Quando a nossa base, nosso a, for maior do que 1. Por que maior que 1? Porque qualquer valor que eu elevar esse valor dessa base, ele vai crescer cada vez mais. Por isso a expressão cresce exponencialmente, porque cresce muito de uma vez, tá? Exemplo, aqui para não usar o f de x, eu usei o y, né, para poder já ir variando. Y igual a 2 elevado a x. É crescente, porque o nosso a, que é a nossa base aqui, é 2 e 2 é maior que 1. Então basta você ver o que? Essa função é crescente ou decrescente? Olha aqui, é maior do que 1? Ela é crescente. Agora, quando que ela será decrescente? Ah, quando ela é menor que 1, então? Não. Aí entra uma regrinha. Vai ter que estar entre 0 e 1. É um intervalo entre 0 e 1. Por que entre 0 e 1? Qualquer valor acima de 1, ela é crescente. Qualquer valor abaixo de 1, ela seria decrescente, até chegar no 0. Porque nós sabemos que ela não pode ser menor que 0. Então, maior do que 0 e menor do que 1. Qualquer valor aqui entre 0 e 1 faria com que ela deixasse de ser crescente e passasse a ser decrescente. Mas então são poucos os valores que tem aqui, né? Vamos relembrar lá na reta numérica, entre dois números reais quaisquer, existem infinitos números reais entre aqueles dois valores lá. Ou seja, entre 0 e 1 existem infinitas possibilidades, ok? Ele pode chegar tão próximo do 0 quanto você consiga imaginar, e tão próximo do 1 também quanto você consiga imaginar. E não vai ser nem 1 e nem 0. Ok? Lembra aí, tiver menor que 1, maior do que 0, decrescente. Quando que isso ocorre, pessoal? Quando é fração ou número decimal. Números inteiros serão acima de 1, porque não pode ser negativo. Então serão números inteiros positivos, né? Ou seja, podemos até considerar que seriam os números reais positivos, né? Que sejam maior do que 1, ela fica sendo crescente. E todos os números reais entre o 0 e 1, ela será decrescente. E quem são esses entre 0 e 1? Meio, 1 quarto, 0,333, né? Vários valores que nós podemos pensar aí. Agora, um exemplo de função decrescente, meio elevado a x.
Meio, se você fizer a conta, dá 0,5. 0,5 é maior do que 0, mas também é menor do que 1. Então, meio estaria entre 0 e 1 e ela seria decrescente. Vamos ver um exemplo muito utilizado nessa matéria de função, principalmente função exponencial. Nós teremos várias atividades, vários exercícios, várias situações, problemas, em que nós vamos trabalhar com biologia, química, porque é muito utilizada lá. Um dos momentos que nós estamos vivendo agora, que retrata essa questão aí da nossa função exponencial, é essa pandemia. Os casos aumentam de forma exponencial. Por quê? Você tem um caso que pode virar 2, que pode virar 4, que pode virar vários, que viram milhares, e ela vai só aumentando. Quem tem acesso àquelas informações que a prefeitura libera dos boletins, né, do caso da Covid-19 aí, vocês podem verificar que lá tem um gráfico. Então, quando formos trabalhar o gráfico dessa função aqui, vocês vão verificar que o gráfico que está lá, ele vai ser semelhante ao gráfico dessa função. Óbvio, nós não temos os dados corretos para formar uma função baseada na questão do Covid-19, né, nosso coronavírus aí, porque ainda não temos definições ainda científicas ainda que foram liberadas, ou se já tem, não foram liberadas ainda para a gente trabalhar. Mas a ideia é a mesma, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos pensar lá na biologia, reprodução celular. A reprodução celular, no início dela, no tempo 1, vamos pensar também lá na física, como tempo inicial, geralmente a gente considera 0, né? No tempo inicial, o que ocorre? Nós temos pode ser uma célula, uma bactéria, um vírus, alguma coisa que seja Dentro de um determinado tempo, aquilo ali vai reproduzir, ele vai aumentar a sua quantidade ali de forma a se reproduzir, dependendo da possibilidade que foi colocada lá. No meu caso aqui, eu não vou ficar me preocupando com detalhes agora, porque lá nos probleminhas vai ter cada situação, cada caso é um caso. Vamos simular, né? Vamos simular. Eu vou apagar de gato e vou fazer com vocês aqui bem rapidinho, para o vídeo não ficar muito grande. Apagou. Pronto. Bora lá. Lá nas nossas regrinhas de potência, nós vimos que todo número elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, no nosso tempo zero, uma função, se eu colocar uma função tipo f de x igual a 2 elevado a x, f de x igual a 2 elevado a x, o que nós vamos ter? Quando o x for 0, 2 elevado a 0, 1. Quando o x for 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo, então 2. Quando o nosso 2 estiver elevado ao x valendo 2, sabemos que 2 ao quadrado é igual a 4. Quando for 3, 2 elevado a 3 igual a 8. E aí sucessivamente, e eu vou colocar um número aqui que eu já fiz com vocês algumas vezes aí, 2 elevado a 10, que dá 1024, ok? Então vamos só fazer um fechamento nesse exemplo aqui. Primeiro, a base é 2, então é crescente, então já mostra que vai crescer. E como nós falamos que vai crescer exponencialmente, quer dizer que vai crescer muito. Começou no 1, até no 10 já deu 1024. O que está ocorrendo? Vamos analisar? Quando era tempo zero, não tinha começado ainda, tinha apenas 1. O quê? Depende da situação. No nosso caso aqui, nós estamos trabalhando apenas com número. Vamos pensar que fosse uma célula, só teria uma. No tempo 1, quando se decorreu aquele tempo, que tempo é esse? O tempo que o experimento lá estiver falando.
pode ser em minutos, segundo, milésimo, segundo, dias, horas, depende, vai estar falando lá. Nós sabemos que isso aqui é um tempo, uma unidade de tempo. Qual seria? Teria que estar especificado, né, para poder saber. No primeiro tempo, então, virou 2. No segundo tempo, virou 4. No terceiro, virou 8. A ideia é o quê? Que uma vira 2. 2 vira 4. 4 vira 8. E 8 vai virar 16, faltou o dedo, né? Então, por isso que eu parei no 8, né? Aí vai 8 dá 16, depois do 16 é o 32, do 32 vem 64, 64 dá 250, dá 128, 128 dobra de novo, dá 256, dobra de novo, 1024. Olha o detalhezinho, macetezinho para não esquecer. Há uma certa coisa dobra de tanto em tanto tempo. Se dobra é porque a base vai ser 2. Ela triplica, a base vai ser 3. Né? Então ela quadruplica, base igual a 4. E vai ter a nossa regrinha do x lá em cima. Pode ser um número que você vai substituir no lugar do x para fazer a conta, ou vai ficar na variável. Tá? Agora, pode ser apenas a variável x ou pode ser uma equação. Pode, inclusive, ser uma equação de segundo grau lá em cima, né? E nós teremos que usar a nossa velha e conhecida forma de Bhaskara de novo. Né? Agora, vamos reparar, se a base é 2, é maior que 1, é crescente. Então, agora nós vamos ver aquela regrinha do decrescente, quando a base for entre 0 e 1, menor que 1, maior que 0, vamos utilizar o nosso meio, f de x, vou fazer aqui, peguei o pincel, f de x de novo, só que igual a meio elevado a x. Então, o que nós vamos fazer aqui? Meio elevado a x, nós vamos substituir esse x por 0, 1, 2, do mesmo jeito que fez de cá. Vocês vão perceber que vai ficar assim, meio elevado a 0. Depois, meio elevado a 1. Meio, ou 1 meio, ou 1 sobre 2, né, elevado a 2. E vai até lá embaixo, vou colocar aqui meio elevado a 10. Vamos ver quanto que vai dar isso. O que é elevar a 0? Todo número elevado a 0 dá 1. Então, não temos conta. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, vai dar o próprio meio. Também não teve conta. Regrinha básica lá das potências. Todo número elevado a 0 dá 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Elevado a 2. Sempre que tivermos uma fração elevado a um expoente, eleva em cima e eleva embaixo. 1 elevado a 2, ou 1 elevado ao quadrado, continua 1. E 2 elevado a 2, ou 2 elevado ao quadrado, 4. Se eu for fazendo até aqui embaixo, 1 elevado a 10 dá 1. E 2 elevado a 10, ó, está pronto aqui, 1024. Pronto. Concorda comigo que esse valor está cada vez diminuindo mais? Vamos comparar? Quando era tempo 0, era 1 do mesmo jeito. Mas no tempo 1, no próximo tempo, foi elevado a 1. E ficou meio. Ou seja, meio é a metade de 1, já caiu pela metade. 1/4, quando foi no tempo 2, virou 1/4. 1/4 é a quarta parte de 1. Pensa que era R$1, você dividiu por 4, dá 25 centavos para cada um, né? Quando você foi fazendo elevado a 3, elevado a 4, quando chegou lá no elevado a 10, deu 1 dividido por 1024. Pensa, é 0,00, vai dar um número bem pequenininho. Então, ele vai diminuindo cada vez mais. Ao contrário de quando a base é maior do que 1, porque ele vai aumentando cada vez mais. Ok? Vamos parar por aqui então. Próxima aula, então, nós vamos falar sobre o gráfico dessa função, as regras para calcular a função exponencial
e as equações exponenciais são as mesmas. Nós vamos usar aquelas regras de potência de mesma base. Em alguns momentos podemos ter que usar aqueles artifícios lá que a gente substitui, faz o cálculo, volta, né? Então, mesmas regras da equação exponencial. Vou passar uma lista de exercícios para vocês e dentro da lista de exercícios eu vou colocar alguns exemplos com algumas resoluções também de probleminhas para que vocês percebam que esses problemas estão no enunciado, mas a maneira, a forma de resolver é o mesmo de se resolver diretamente, ok? Até a próxima aula, então, um grande abraço a todos.